3, 2, 1. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Disruptcast, o podcast da ENIAC Ventures, que explora temas relevantes sobre inovação e tecnologia. No episódio de hoje, temos a honra de receber o meu amigo Daniel Figueiredo, diretor de operações da ForRisk Soluções. Daniel vai compartilhar conosco sua trajetória profissional incrível, desde suas primeiras experiências até sua atuação atual em uma empresa pioneira em soluções digitais e antifraude. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Marcos? Como vai? Tudo certo? Feliz de estar aqui. Muito honrado. Muito honrados estamos nós pela sua presença aqui, Daniel. E eu quero então começar entendendo quem é esse cara, quem é o Daniel. Então você contar as suas histórias. Então me conta primeiro você, quem você é e um pouquinho da sua formação e como você iniciou a sua carreira, Dani. Legal. Bom, muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Sou o Daniel Figueiredo, tenho 44 anos, residente em Guarulhos, natural de Guarulhos, né? Natural de você é guarulhense, Sou que guarulhense. legal. Conheço o ENIAC há muitos anos. Legal. Até faço negócios hoje com o ENIAC, né? Isso. E minha trajetória, ela vem de bastante trabalho, né? Uma família normal, comum de Guarulhos. Certo. Fui estudar publicidade e propaganda na Embi Morumbi. Que legal. Gostei você bastante. Então é publicitário, então. Sou publicitário que de legal. formação, gostei bastante de comunicação. Que legal. E graças a Deus eu pude experimentar algumas coisas. Então, quando eu fui fazer publicidade, fui ser estagiário, como qualquer outro. E aí fui experimentar, trabalhar em rede de varejo, trabalhar em comércio, né? Fazer propaganda para varejo, para comércio, para indústria. Eu fui parar numa empresa, as chamadas .com, lá em 2000. Olha que incrível. 2000, então. Já fui tinha trabalhar, .com em 2000. Era 99, 2000, fui trabalhar numa empresa chamada Mercado Eletrônico. Era a primeira .com do Brasil. Olha. Então, o pessoal trabalhava para compras para grandes empresas, Certo. eles faziam o supply chain de grandes empresas via computador. Olha. E aí era um negócio diferente, Que cotar por incrível. computador e tal. Aham. Eu justamente pude fazer essas experimentações. Depois fui morar fora, morei nos Estados Unidos, na Califórnia. Sim. Fui fazer pós-graduação no Mackenzie. Que legal. E fui podendo experimentar na época que eu podia experimentar ali com 17, 18, 19. Certo. Fui fazendo coisas que não necessariamente eu precisava focar no dinheiro, e sim focar nas experiências. Que legal. Então, eu Você já vivi tinha algumas isso de forma jornadas muito muito lúcida, clara. que você desde jovem já queria ter experiência para depois poder aplicar isso. Isso, eu nunca fui dirigido naquela época, obviamente, por salário. E sim, que experiência eu vou ter nessa empresa? Que legal. Que experiência eu vou ter indo viajar para os Estados Unidos, por exemplo, para morar fora e aprender inglês? Que legal. Que experiência eu vou ter fazendo uma pós-graduação no Brasil? Fui fazer pós no Canadá, posteriormente ao Sim. Mackenzie, uma pós-graduação de negócios. Que legal. E depois eu ingressei na Randon, que é uma fábrica de carretas. Sim. Como marketing, também marketing do produto, depois fui gestor de marketing, lá passei 10 anos. Randon é uma das maiores referências em implementos agrícolas, Implementos rodoviários, né? É a maior maior da América Latina. Latina. E assim, ela me ensinou bastante coisas sobre trabalho, funções relacionadas a marketing, mas também sobre ética, governança, internacionalização da marca. Eu já viajei para vários lugares pela empresa, então, inclusive fora do país, e fui ganhando conhecimento, ganhando experiência para depois empreender e estar aí falando contigo, né? Que legal. Ô Daniel, nessa operação da Randon, a Randon tinha uma operação grande em Guarulhos, hoje já não está mais aqui. Você quando trabalhou nessa operação de Guarulhos. Eu trabalhei 6 anos na operação de Guarulhos. Sim. E aí fui convidado para uma vaga de coordenador lá em Caxias. Então, você foi para Caxias, então? Foi, casei. E tudo isso solteiro? Não, você ia falar agora. Eu tava solteiro, né, noivo e tal, casei, deu 2 meses de casado, me chamaram para ir para lá. Nem tinha montado a minha casa e já fui de mala e cuia para lá. Você levou tua esposa para lá? Meu filho nasceu lá. Que incrível, então é gauchinho, então. Meu filho é gaúcho. Você tem quantos filhos? Tenho um só. Um só, e é gauchinho, então. Gaúcho, e agora gaúcho. com essa dor toda das enchentes, você deve também, por ter vivido lá, você se sensibilizou bastante, né? Me sensibilizei bastante, inclusive a gente estava numa feira de consórcios e eu Sim. hoje atendo a Randon.
Ah, E ele perfeito. tava tendo a feira de consórcio e aconteceu tudo isso. Então Puxa foi vida. bem triste. Você mantém os amigos Tenho ainda lá, muito você tem uns amigo amigos lá, que sofreram amigo, com tudo isso, né? cliente. Exatamente. É. Mas Foi vamos falar uma de pena. coisas boas, né? Eu É quero isso saber, aí. então, como é que você chegou, então você contou essa trajetória bacana. Vou te fazer mais uma pergunta voltando. A gente Claro, sai do script aqui, né? Porque bora. à medida que você vai me falando. Por que você escolheu publicidade? Talvez eu sempre te enxergo, Daniel, por te conhecer, né? Como um cara mais de tecnologia e tal. Sim, E aí, quando você mandou a mini bio pra gente preparar, a gente se prepara aqui, né? A gente faz todo o preparo, tudo. E eu achei super interessante. Falei, nossa, então o Daniel é publicitário. Foi uma surpresa. Volta um pouquinho lá atrás. Por que você escolheu publicidade? claro. Assim, a gente é muito jovem, né? Quando entra na faculdade. Logo que Sim, eu acabei o colégio, eu já entrei numa faculdade. Então, sim. não sabia direito o que eu queria fazer. Você estudou aqui em Guarulhos do colégio? Não, eu estudei fora, Fora. fora. O que que aconteceu? Eu era comunicativo, isso eu sempre fui. Uhum. Sempre falei bem, procurei falar bem, procurei me Aham. comunicar bem. Que Então, legal. uma coisa que eu queria fazer era a comunicação. Agora, Ah, exatamente que o área? quê? Exatamente. Ah, vamos para marketing, ou para estratégia, ou para mídia. Na época existia até fotografia dentro Ah, da você publicidade. queria comunicação Eu e Deus queria falou, da faculdade eu vou comunicação. escolher para É, onde ir. exatamente. Ah, que legal. Então, eu me direcionei para comunicação e aí fui assim, cara, mas publicidade acho que não é tão para mim fazer a arte, sim, tá do lado da estratégia que é marketing. Entendi. Então, da publicidade migrei para marketing, que é o Que legal. solicitante da publicidade. Legal. E aí do marketing, que é quem solicita, eu caí para dentro de empresas. E Certo. dentro das empresas você tem aí sim gestão, tecnologia, estratégia. Então eu fui fazendo uma migração da comunicação para gestão, para o marketing, para estratégia e aí até me tornar sócio de uma empresa aí que é a ForRisk. Interessante, Daniel, como a sua história, quando você conta, ela tem coerência. É, Você fala que você era um cara que, no primeiro momento da carreira, não se preocupou com dinheiro, preocupou com experiência. E olha que legal quando você conta, desde a sua decisão pelo curso que você sim, fez, depois sua forma de seguir esses primeiros. Porque esse podcast, além da gente falar de tecnologia, a gente fala muito de inspiração, né? Então, acho que aqueles jovens que estão te ouvindo, deve falar, poxa, que legal. Então, é legal no início da minha carreira, por exemplo, a Duda está aqui conosco, a nossa estagiária, está aqui no nosso. Sempre tem o Igor, tem o Gabriel, agora a Alessandra que está no time aqui de marketing, estão ouvindo aqui. Então, essa turma gosta de ouvir muito os nossos podcasts, os Scriptcasts, para ver e entender como é que é a carreira desse cara, como é que esse cara chegou nesse sim. sucesso Não é hoje. à toa, né? É, Nem de um dia para e o é outro. legal pegar essa sua dica aí. E aí me conta, quando você fala do empreender, que é sobre a ForRisk, como você chegou nessa posição de diretor de operações da ForRisk e quais foram os maiores desafios e conquistas nessa trajetória, então, da ForRisk? Vixe, cara, nós vamos ter que falar aqui umas 3 horas, Vamos então. conversar, não tem problema não, o papo tá gostoso pra caramba. Eu acho assim, as pessoas querem inovar, as pessoas querem empreender. Sim, E é ótimo, não tem fórmula. Não tem certo, fórmula mágica. Você pode ser jovem, um excelente empreendedor, ou mais velho. certo, Você empreender não tem idade, né? legal, Então é importante entender isso. Mas quanto mais experiência você tiver, experiências de vida e de carreira você tiver, menor é a chance de errar. É a fórmula do sucesso? Não, mas menor a chance de errar. que Então, legal. como é De que eu novo vim, você falando de experiências, olha que legal. como é que eu vim parar na ForRisk? Primeiro, eu tive várias outras experiências, como eu te disse. Fui parar em varejo, fui parar numa ponto Certo, .com, fui parar numa certo, indústria, que arrendou uma indústria. certo. E dessa etapa toda, eu cheguei num ponto um pouco mais maduro de empreender. Certo. Então, Tá com quantos anos nessa época? na época que eu fui chamado para sócio, foi agora em 2020. 2020. Então, Quantos anos então tava com? estava com 40. 40. Legal, Então, legal. eu tive algumas outras experiências com empreendimento, eu tenho alguns outros negócios Sim, particulares, sim, mas para um negócio grande e robusto que é a ForRisk, sim. eu fui convidado ali praticamente em janeiro de 2020 para sócio. Que é um momento legal, né? Os 40 é uma idade que a gente tá Isso, bem maduro, tá bem isso, já está mais se maduro. sente seguro, né? E assim, tem uma coisa que, de novo, falando de compartilhar conselhos. Sim, Quando você tem 20,
21, 22, você pode mudar de emprego, não é o fim do mundo, você ainda mora com teus pais, não é o fim do mundo. Pô, eu aqui não tá muito legal, eu acho que eu vou querer conhecer isso, eu vou querer essa experiência. Se você faz isso para empreender, você quebra. Então, cara, eu vou empreender com 21, putz, se der errado, você quebra, e aí é um problema, né? Então, isso, como eu cheguei aqui com bastante experiência de outros negócios, de outras empresas, como funcionário, como CLT, tendo chefe, obedecendo, chegando no horário, eu vi algumas coisas acontecer, como demissões em massa. Então você começa a entender algumas coisas e entender o que não fazer de errado no futuro. Então, em janeiro de 2020, eu fui convidado para sócio, pelo meu sócio hoje lá na ForRisk, e a gente começou uma caminhada de empreendimento. A ForRisk era uma representante comercial e ela se tornou proprietária de soluções tecnológicas. A gente fala no mundo da inovação de pivotar, então você pivotou, quando você entrou foi pivotando. O nosso sócio lá, que é o Umile, aliás, um abraço pro Umile aí, abraço pro meu sócio. O Umile também, na minha relação, a Duda sabe disso, o Umile, né? vai vir aqui também, viu, Umile? Já, já veio aqui. Ritacos já vieram aqui, né? Vamos falar assim, né? Ver na nossa edição passada, no episódio passado, e você vai vir aqui também, viu, Umile? Mas continua falando do Umile. Então, a gente tinha uma empresa que era uma representante comercial forte no mercado, conhecida no mercado, mas não tinha produto, não tinha soluções próprias. Sim. E aí a minha vinda pro grupo ForRisk, que era só ForRisk na época, foi para justamente trazer inovação, tecnologia e produto. Esse, então pode dizer que esse foi então o seu maior desafio, entrar numa empresa e mudar uma empresa, né? Mudamos uma empresa de um representante comercial de terceiros para uma dona de soluções de negócio. Que legal. Inclusive comprando empresas. Logo em 2020 nós compramos a Autovist, que é hoje a empresa do grupo, a maior empresa do grupo, que é a Autovist. Sim. E começamos a criar soluções para esse mercado que a gente atende. Que legal, muito legal. E vamos falar um pouquinho então, já que você falou da Autovist, que é um sucesso, né? Você vai poder explicar um pouquinho mais sobre ela, né? O que te motivou a aprofundar nesse mercado de soluções digitais e antifraude? Então, quando a gente foi para o mercado, nós percebemos em seguradoras, em financeiras, algumas necessidades específicas na jornada deles. Então, a seguradora faz lá o seguro do veículo, a financeira faz o financiamento do veículo, o consórcio consorcia esse veículo, e as dores são mais ou menos as mesmas. Checar se aquela pessoa é a pessoa, checar se a garantia que é o veículo realmente existe, observando essas necessidades, a gente começou a trazer solução digital e a gente foi obrigado a entender um pouco mais do negócio, da tecnologia. Ninguém nasceu sabendo. Então, eu mudei de uma experiência lá de marketing de carreta para uma solução de tecnologia de software. Diferente do Umile, que era uma pessoa, é uma pessoa que já tinha uma jornada nessa área, né? Ele tinha jornada na área de seguros, então ele entendia bem a demanda, mas também não tinha tanto conhecimento de software e tecnologia. Ele tinha a demanda, eu acabei ajudando ele na transformação da demanda em produto. Pode-se dizer, Daniel, então, que vocês foram cientistas, foram pesquisadores. Era um negócio de ficar pesquisando, entendendo a dor, essa coisa toda, para depois começar a desenvolver soluções. Nós chamamos gente boa para o grupo. Então, assim, o Umile nas demandas, eu na operacionalização, mas você tem que ter um time bom. Então, a gente trouxe gente boa de TI, nós compramos a Autovist, que nos ajudou bastante, porque o time veio... Veio um time da Autovist já. O time veio, então a gente foi entendendo, montando, aperfeiçoando e crescendo a marca. Que bacana. E aí a gente replica hoje esse modelo. Então nós não temos só a Autovist no grupo, temos lá a Checkview, que fornece informações, temos a Tabela Somos, que fornece preço de mercado. Elas foram sendo criadas à medida das demandas. Foram sendo criadas a partir da nossa maturidade nesse mercado que a gente atua hoje. Que legal. Então, através da nossa maturidade em seguradora, financeira, consórcio, banco, que legal. A gente falou, opa,
isso faz parte da nossa jornada. Isso aqui faz sentido para o banco. Que legal a Você construção. sabe bem, hoje a gente atende Creditas, a gente atende C6 Bank, atende Fala Bradesco. Fala um pouco sobre isso, esses grandes players, né? É legal para o nosso público que está assistindo, você comentar com eles sobre esses grandes bancos, né? O mercado financeiro, as grandes seguradoras, vocês são todos clientes da ForRisk. E nós estamos falando de 4 anos, pode-se dizer. Vamos dizer, vou considerar 2020 como marco, porque até então era uma empresa de representação e muda para essa questão de soluções digitais, para a questão de antifraude. Em 4 anos vocês ganharam um mercado de grandes players, coisa que é difícil, é um reduto bem fechado. Conta um pouquinho sobre isso para nós. Sim. É difícil, muito difícil mesmo. A gente tem que ter muita seriedade, muita maturidade, muito pé no chão, dinheiro próprio. Então, ao mesmo tempo que você investe no crescimento das empresas, a gente não pode meter o pé pelas mãos. Então, pode-se dizer que vocês foram tipo uma startup, então? uma startup era total. bootstrapping, era coisa tudo, então, para o nosso público tem muita gente que é founder, então vocês tiveram muito uma história de uma startup, apesar de 2 caras já, o Emily maduro, você já maduro, experientes, partindo para o negócio, mas nessa renovação, praticamente vocês foram uma startup. O conceito é startup, o conceito é começar pequeno, certo. Começar enxuto, certo. pequeno, mas pé no chão, sem dever grandes coisas, Sim. né? E primeiro ter o produto pronto para depois oferecer, porque clientes grandes, como o Bradesco, como C6, Creditas, Localiza, Sim. que está no grupo hoje, eles não querem comprar uma ideia, eles querem comprar um produto, né? Um produto pronto, formado. Então a gente tem conceito de startup, mas já pensando na escalabilidade do produto. Então foi muito rápido, né, esse processo de escalabilidade de vocês. A gente vai um passo após o outro. Então, Entendi. Criou a Autovist, focou na Autovist, os clientes vieram, Sim. nós fomos pensar em outros produtos. A gente tem algumas coisas que a gente ainda quer fazer, Sim. produtos novos, inovações do mercado que a gente ainda quer fazer, mas com o pé no chão. Então, primeiro o produto fica pronto, depois testa, depois oferece no mercado. Então, segue aquele processo, né? Ideia, entende bem a dor, aí traz a questão da ideia para a solução, depois faz um MVP, faz um POC, testa e depois que vai para um grande player. Perfeito. E assim que vocês entraram nos grandes players. Conta um pouquinho então, deve ser a curiosidade de todos que estão nos ouvindo e assistindo, entre esses principais produtos e soluções que vocês ofereceram, quais são os diferenciais então que a ForRisk em tão pouco tempo se consolidou num mercado tão difícil de entrar? Assim, eu acho que a gente erra pouco, Erra pouco, assim, a gente entende o mercado que a gente está inserido. Ou erra rápido e conserta rápido, como é que é isso? Eu acho as duas coisas, a gente erra muito pouco e se errar, corrige rápido. Por quê? Nós estamos dentro do processo de uma seguradora. Certo. Se eu paro o sistema, a seguradora é afetada. Caos, né? Então, a gente tem que entender bem o que a gente está fazendo. Certo. Então, criou o produto, testa bem o produto, não tenha pressa de colocar o produto no mercado. Talvez o teu maior cliente não vai ser aquele cliente que você almeja, mas vai ser uma operação menor. Certo. E você falou dos diferenciais. Isso. O diferencial é produto, mas o diferencial também é atendimento. O dar atendimento, dar suporte, estar presente. O cliente tá bravo, lá você tem que atender, você tem que estar lá, tem que estar disponível para atender o cliente. Então, acho que um diferencial é fazer as coisas com o pé no chão. Você vê, 4 anos não é nada. A gente criou vários produtos. E como vocês cresceram, né? Vários produtos, vários grandes clientes, errando pouco, acertando bastante, corrigindo rápido, como você falou. E curiosamente, a gente, quando fala em startup, a gente pensa numa estrutura enxuta, usando muita tecnologia e tal. Você tem uma estrutura enxuta? Hoje o time do grupo ForRisk, considerando todas as soluções, é uma estrutura enxuta? Eu tenho, Marcos, uma ideia, um conceito sobre isso na startup que a gente cria. Certo. Que é sempre começar enxuto. Sempre. Sempre. Eu vou levar um MVP, então nós vamos começar enxuto. Começou o produto a entrar no mercado. Aí você vai trazendo mais time para poder atender essa demanda. Certo. E sempre próximo. A gente tem que estar sempre próximo. Então, eu acompanho de perto todas as operações para ver se a operação está entrando legal. Certo. Se a operação, qual é a voz do cliente, se ele está gostando ou não está gostando, para depois crescer a estrutura. Então, acho que um dos segredos nosso
é a estrutura, é você começar enxuto, porque um perigo que existe é a gente tratar tudo igual. Então, por exemplo, a Autovist já é uma empresa grande e consolidada. Certo. Aí ela tem lá o seu gerente financeiro, o gerente de operações, o Certo. gerente de TI. Certo. A gente traz uma nova solução para o mercado, eu não preciso de nada disso. Entendi. Eu não preciso de nada disso. Você aproveita essa tenho estrutura. que aproveitar. Ah, porque se eu não aproveitar, eu estou rasgando dinheiro. Ainda assim, há desperdício, né? Uma coisa pode não dar certo, pode demorar mais que a outra para dar certo. Então, eu acho que o segredo é começar muito enxuto. Por mais que nós somos um grupo, cada solução nossa é tratada como startup e MVP total. Então são spin-offs que vocês vão criando. São spin-offs. É bem spin-offs. É muito legal esse nosso podcast está bem tratando sobre os temas mesmo de startup. Qual foi o momento, então, nessa curta trajetória de 4 anos, eu vou ficar sempre me limitando nessa história que é muito disruptiva, muito rápida, muito escalável, né? O momento mais marcante que teve nesse processo dos 4? O que foi assim? Foi ter fechado o contrato com XPTO? Qual foi o momento mais marcante que você lembra, que você não dormiu, ou que você tomou uma champanhe com a esposa? Qual foi o momento mais marcante? Cara, eu não deixo de comemorar. Tudo que a gente busca é comemorado lá dentro. Então, a gente está vivendo a jornada ainda, né? Não dá para dizer, essa jornada está sendo vivida. Que legal. E a gente procura estar muito feliz e grato a cada negócio, pequeno, médio ou grande. Que legal. Então, assim, tiveram alguns momentos quando a gente conquistou o nosso primeiro grande cliente. Sim. Foi muito legal. Foi com a Autovist? Foi com a Autovist. Nosso maior cliente é Surrai. Sim. Que é uma seguradora grande, a gente ama trabalhar com eles. Depois veio o Creditas, que a gente ama trabalhar com eles também. Eu gosto muito, eu sou um cara muito envolvido, então eu fecho com um banco lá, eu abro a conta com os caras. Nós estamos numa negociação com uma montadora de moto. Que legal. Tá muito próximo de fechar. Eu falei, pô, tá aqui a jaqueta. Mostrei pro cara a jaqueta lá, que eu comprei a jaqueta dele. Se vocês fecharem logo aí, eu já vou comprar a moto. Não, eu vou comprar a moto. Então eu faço parte da jornada. Nós temos um cliente que é aqui de Guarulhos, vocês conhecem a Truquivan lá do Alcides? Sim. São clientes nossos. Os caras empurraram o consórcio em nós compramos o consórcio. Então a gente comemora muito junto com o cliente, usa o produto do cliente. Que bacana. Fala bem do cliente, porque é muito gostoso. Por um lado, é uma responsabilidade muito grande, porque são empresas grandes. Sim. E não dá para trabalhar, não dá para você ser fornecedor ou ser provedor de solução de empresa grande sem ter essa noção. Sim. Porque, sim, isso é uma dica importante para as startups, que é, vou fechar tal Fala lá empresa. para eles, então, olhando lá para as startups aí, dá a dica para eles. Assim, não adianta a gente querer fechar um negócio pelo dinheiro do negócio, adianta a gente querer fechar um negócio para proporcionar a solução que aquilo vai prover. Então, quando a gente fornece para uma empresa grande, a gente tem que ter noção do que a gente está fornecendo. A seriedade desse fornecimento, isso vai realmente ajudar o cliente, porque fatura por fatura ela acaba. O que dá longevidade eu tenho plena ciência que o cliente está satisfeito com o nosso produto, ele está dizendo isso. O cliente lá numa reunião mensal, numa reunião semestral, quando você vai levar uma lembrança lá para ele está dizendo quanto isso é importante para ele. Porque se tiver esse reconhecimento dá longevidade e dá segurança, Marcos. Isso é importante. Isso dá segurança para você fazer movimentações, fazer investimentos. Como é que você faz investimentos se você não tem essa segurança de que o cliente realmente está contente com o teu atendimento e as soluções tecnológicas que você está levando para ele não é ultrapassada. Legal. São insights. Se o cliente começa a falar que, tô vendo no mercado tal coisa, você não tem que ver no mercado tal coisa, eu que tenho que te trazer tal coisa. Então, deixar o cliente feliz com o seu serviço e o produto mais atualizado tecnologicamente possível é uma obrigação. E se ele realmente está contente, te dá tranquilidade para fazer investimentos, porque
Da onde vai sair o investimento da startup C que eu estou fazendo aqui, se os outros negócios não estão indo bem? É porque é uma máquina, né? Eu tenho tratado como uma máquina. máquina. Aqui, mas já tá na sequência. 3 lições eu aprendi com você hoje aqui nessa primeira parte, no nosso primeiro bloco, super legal. A primeira é viver o cliente. Quer dizer, você não simplesmente o tem como cliente, mas você usa do produto dele, você tem essa experiência, de novo na sua linha de experiências. A segunda coisa que você me ensinou aqui é o que eu e a Duda, a gente estava falando essa semana aqui na Venture, sobre você viver a experiência, que hoje até é uma carreira, né, que existe uma função, que é o tal do Customer Experience, ou seja, você viver a experiência do cliente para você poder fazer mais. E a terceira coisa que você mostrou aqui, que para você, o seu foco não é dinheiro. O seu foco é Deus fazer a coisa bem feita, que o dinheiro é consequência. Não que você não foque ganhar. Resultado é a sua marca. Mas você sempre fala, vamos fazer o melhor bem feito, porque o resultado vai ser melhor ainda nesse sentido. Achei super legal. Para a gente encerrar o primeiro bloco, Deixa eu puxar uma ponta dessa questão. Na vida da gente, a gente tem que ter essa questão muito clara. Por que eu estou fazendo isso? E o dinheiro não pode ser a resposta nem para quando a gente vai aceitar um salário, um emprego novo. Que legal. Então eu vou entrar nessa empresa por quê? E o que vai me trazer isso, né, de crescimento? E eu vou entrar num negócio por quê? E o que isso vai trazer de crescimento? Às vezes você fechar um negócio não vai trazer a parte financeira, mas você vai entrar naquele mercado, você vai aprender com aquele mercado. Sim. A gente leva muito isso em conta. Nós somos fortes no mercado de montadoras, Sim. consórcios, seguros Sim. e financeiras. Sim. Nós não estávamos em locadoras. Primeira oportunidade que pintou real, a gente abraçou. Olha só. Muito na questão... Deixa eu ter essa experiência e aprender com isso. Entendi. Porque eu vou poder oferecer soluções nesse mercado. Que legal. E o dinheiro não pode falar mais alto. Que legal. O empresário que ele almeja o sucesso, que ele precisa daquele sucesso, porque é o negócio dele, ele precisa daquilo. Claro. Mas ele tem que tomar esse cuidado, ele tem que ter essa calma. Quando eu vou fechar um negócio, às vezes ele vai resultar em outro, eu não preciso ter uma margem estupenda num negócio para eu fazer ele, porque às vezes um negócio me leva a outro e é assim por isso que a gente cresce tanto, a gente leva muito mais em consideração o que um negócio, quando a gente vai fazer, vai nos trazer de benefício, e às vezes ele não é financeiro, do que propriamente a parte financeira do final do mês, que ela é importante, mas ela não é tudo. A gente está vivendo uma jornada, né? É uma jornada que você tem que viver. Isso que é legal. Nós não vamos ficar aqui por 2, 3 anos, então... Verdade. É uma jornada. De visão de futuro. Então, para fechar esse nosso bloco, como se você estivesse falando para o seu filho, né? Que conselho você daria para aqueles que estão te ouvindo, se inspirando, mas para aspirar a seguir uma carreira semelhante à sua? Que conselho você daria, olhando lá para a câmera, para falar diretamente com eles? Então, assim, não tem certo e errado. A gente não pode garantir um caminho. Mas eu procurei ter bastante experiência diversa. Fui estudar inglês, fui estudar espanhol, fui trabalhar numa .com e depois guinar a minha carreira para trabalhar um outro tipo de empresa. Então eu acho que você viver experiências e viver com grandes líderes vai te ajudar lá na frente, sempre vai te ajudar. Às vezes você está num emprego que o chefe é chato, te dá um salário legal, mas não te dá prazer, ou não te dá alegria de estar lá dentro. Eu acho que é importante você viver tua jornada até o momento que você resolva empreender, e aí você teve essas experiências na vida. Legal. Daniel, então indo para o nosso segundo bloco aqui, eu queria que você falasse agora mais especificamente, como a gente trata aqui no Disruptcast, a questão da inovação tecnológica e tudo mais. Então, como é que você enxerga o impacto dessa inovação tecnológica no seu setor especificamente? Cara, nós estamos sempre correndo atrás do rabo. A tecnologia, ela vem passando por cima da gente. Né? Não dá para parar, nossos desenvolvedores lá, principalmente a parte da gestão, não é que reclama, mas fica assim
bestificado com a quantidade de tecnologia nova que está vindo por aí. A IA nem chegou, daqui a pouco já estamos falando em IA generativa, nós já estamos falando em mudanças de comportamento, Sim. pessoa digital. Sim. Daqui a pouco não tem mais atendimento, você vai perguntar para uma pessoa digital. Então, a tecnologia está mudando bastante. Certo. Para nós é muito claro, assim, antes de a gente tentar, porque isso a gente pode se perder no assunto tecnologia. Certo. Antes de você pensar na tecnologia, é na necessidade. Então, eu tenho uma operação lá, por exemplo, que precisa acontecer mais rápido. Vou usar tecnologia. Mas eu tenho que entender o que está acontecendo, né? O cliente quer mais rápido porque ele quer realmente uma análise mais rápida, em que passo que ele precisa agilizar esse processo. Entendi. Então, eu acho que a tecnologia que vem aí vai ajudar muito a agilizar os processos, Entendi. né? Quando você faz uma contratação de seguro, o jovem, ele quer buscar um seguro, um financiamento, ele quer perguntar pelo WhatsApp, ele quer que o processo seja o menos burocrático possível. Sim. E ele quer que o veículo, ou seja, o que ele está financiando ou segurando, esteja a negociação ali resolvida o mais rápido possível. Então, com isso, a tecnologia, que é onde a gente está inserido, vai ajudar bastante, mas sem esquecer das necessidades, porque Legal. as empresas elas não querem trocar tecnologia por humano, mas, por exemplo, aumentar a fraude. Eu quero agilizar meu processo, mas eu não quero aumentar a fraude. Eu quero agilizar meu processo, mas eu não quero aumentar meu custo. Certo. Então, o entendimento tem que ser muito claro. Esse equilíbrio. Né? Eu já vi várias tecnologias, várias IAs, Sim. que ainda não são viáveis comercialmente. Então, se eu faço alguns movimentos grandes Para isso, eu fico fora de mercado. Porque fica caro. Você fica caro. Entendi. Então, ainda tem muita coisa por desenrolar no mercado. O Daniel, é interessante, você está falando, e o grande Abílio Diniz, né? O querido Abílio Diniz falava que uma empresa é gente, processo, processo e gente. Então você falou agora bastante da tecnologia e falou do processo. E mexer com dev, gerir essas pessoas que normalmente são mais introspectivas, estão muito concentrados no seu trabalho, né? Como é que é esse desafio de mexer com essa... E aqui o ENIAC forma muitos desenvolvedores, né? Você lida... É diferente também trabalhar com esse público? Como é que é? Curiosidade minha aqui, que surgiu aqui, não estava nem no nosso script também. Sim. Aqui. Como é que é mexer com gente? Já que o Abílio Diniz falava que uma empresa é gente, processo, processo e gente. Dando um passo para trás, Sim. antes de falar de dev, as empresas estão buscando automatizar processos. Isso é uma realidade. Certo. Então, o intuito é sempre enxugar a gente, mas com mesma qualidade, né, o objetivo é automatizar processos, não necessariamente tirar a gente ou pôr gente, mas automatizar processos. Automatizar processos, porque as pessoas podem ter que precisar de muita gente para automatizá-los também, Isso. né? Então, o objetivo é automatizar processos. Certo. Dentro desse conceito, os jovens têm que buscar formação, entender de novas tecnologias, entender o que está acontecendo no mercado. Certo. Esse é um passo que o jovem, independente de dev ou não, tem que entender. Certo. Não dá para você ser engenheiro. Vamos materializar, vai. Dá para a gente ser engenheiro, mas também não entender nada de tecnologia. Entendi. Não dá para você ser advogado, mas também não entender nada de tecnologia. Ok. Porque todos os setores estão automatizando. É verdade. Inclusive a área jurídica, Verdade, né? a área financeira. Lá atrás já tinha, né? Entende? Então, quando a IBM, né? Isso. Já vinha desenvolvendo isso. Isso. O Watson. Puxando essa questão tecnologia ainda, o jovem tem que estar antenado, e as pessoas e os setores têm que estar antenados em tecnologia em paralelo à sua formação, lá, o seu dia a dia. Perfeito. Em relação a trabalhar com dev, eu acho que não é muito diferente de trabalhar com outros tipos de pessoa, de outros departamentos. Eles só são mais jovens, né? O dev, ele é mais jovem, ele entra no mercado de trabalho com um anseio grande. Por um lado, é empolgante
É delicioso trabalhar com esse pessoal, porque eles já chegam te capotando com um monte de ideia. E por outro, é gratificante também conseguir orientar esse pessoal, Com certeza. porque a gente tem que orientar. Uma mentoria, né? O tempo Eu já todo. vi dev júnior lá, o estagiário querendo sair estagiário para PJ, querendo sair de dev júnior para PJ. Cara, Chama o não é cara. o caminho. Você tem uma jornada muito grande ainda. Você sabe o que é CPJ? É administrar seu próprio problema. De novo você ensina eles, né? Vem viver a experiência primeiro, né? Entendeu? Então, eh, você tem que cumprir com algumas jornadas de ter chefe, de ser orientado por alguém. Legal. E isso o jovem está menos propício a fazer, porque ele quer mais rápido. Mas faz parte, é Legal. empolgante, é gostoso entrar num projeto dentro da empresa. Eu acho muito gratificante você ter estagiários dando excelentes sugestões. Aham. E a gente tem que ter essa maturidade também. Sim, essa Porque aventura. antigamente, os mais velhos dificilmente aceitavam conselhos, você sabe É disso. verdade, é. Não, mas aqui é do meu jeito. Para mostrar Assim que dá poder, certo, né? Pra mostrar poder, é mostrar verdade. poder, mostrar força, o meu setor é do meu jeito. Então eu incentivo dentro da empresa a cultura da melhor ideia é a que Legal. vence. E faz parte a gente ouvi-los e faz parte a gente também dizer não. Mas entre não ter esse pessoal, ou não ter esses jovens, ou não ter esses devs e tê-los, eu prefiro tê-los Adaptar-se. e ir se aculturando e se adaptando a isso. Legal. Nessa linha, você pode compartilhar para a gente alguns exemplos como a Forris está utilizando a tecnologia para transformar o mercado nesse tempo? Você pode dar alguns exemplos para nós? Claro, o que eu mais consigo fazer. A gente tem lá na Autovist, falando de Autovist, né? Aham. Nossa solução de vistoria. Aham. Nós estamos com um processo maravilhoso de IA. A gente tem lá já hoje. Autovist já era sensacional, né? O fato Autovist de, já é uma vistoria para quem é digital, da né? minha geração, né, Daniel, que tinha que levar o carro num Isso. lugar para fazer vistoria, que era uma coisa super chata de ser feito, né? Às vezes você tinha um acidente, você tinha que ficar levando para fazer vistoria. Quer dizer, a Autovist por si só já era legal o fato de você fazer isso de forma digital. Mas você está dizendo que então está mais disruptivo ainda. O que é? Conta aí para A nós. gente tem que evoluir, né? A gente está implementando várias IAs, reconhecimento de placa, reconhecimento de odômetro, se o carro está ligado ou não, já para ajudar o usuário. Porque às vezes o usuário vai bater a foto lá do painel do carro dele, o carro está Sim. desligado, eu dou um apontamento para ele. Que legal. Então tem várias coisas que a gente tem feito, reconhecimento de danos de forma automática, por IA, por reconhecer danos e não saber que aquilo é um amassado ou uma sombra. Então, você tem Que o coisa mercado incrível, está né? borbulhando de inovações Quer dizer, e a se eu Autovist errar está a foto puxando ainda, isso. a IA vem e fala, olha, não ficou Isso. boa essa foto, tira assim porque aquela sombra tá dando uma... Puxa Nós vida. estamos trabalhando em duas frentes, ajudar o usuário para que isso chegue correto da primeira vez, Sim, e aí eu ajudo o usuário, dou as críticas para ele não errar, legal. e ajudar o analista a fazer análise. Então eu faço um reconhecimento da placa para dizer que a placa está certa, Que legal. eu já faço o reconhecimento de danos de forma automática, eu tenho alguns apontamentos antifraude, que são gatilhos antifraude que eu dou para o analista lá, o sistema dá para o analista para que ele tome uma decisão mais garanti-lo, correta, isso. Sim. Então, está borbulhando no mercado de vistoria digital com a Autovist essas inovações para o Que cliente. legal. Fora isso, nós temos coisas muito legais sendo feitas, né? Você conhece a Tabela Somos. Poxa, Tabela Somos, eu sou apaixonado. Tabela Somos. Conta para o nosso público o que é Tabela Somos, que eu achei assim a coisa mais incrível, né? Para quem conhece aí o mercado automotivo, né? É muito fácil entender. Mas conta o que a Tabela Somos é e a revolução que eu acho que é um belo exemplo também. Sim. Eu sou fã dela. A Tabela Somos nós identificamos no mercado porque a gente está inserido nessa jornada e, de novo, ouvindo o cliente, vendo necessidade. A tabela FIPE, que é uma excelente tabela de preços no mercado, ela cobre alguns segmentos, carro, moto, caminhão. Só. E aí eu venho desse mercado de carreta, não tem tabela de preços. É verdade. Então nós construímos uma tabela de preços de veículos usados que não tem na FIPE. Então dentro dessa tabela nós temos carreta, colheitadeira, trator, helicóptero. Entrou em implemento rodoviário, implemento agrícola. Helicóptero. Helicópteros, estamos fazendo avião, estamos
já programando de fazer a parte náutica. Que loucura. E aí a gente descobriu coisas muito mais legais ainda do que a gente imaginava. A financeira lá, a seguradora, Sim. quando chega um negócio desse lá para precificar, para poder ofertar Sim. o seguro, Sim. ofertar o financiamento, Sim. ofertar o consórcio, Sim. eles têm dificuldade. Como é que eu vou precificar isso? Antigamente ele tinha que ficar fazendo tipo uma avaliação, É uma né? avaliação. E aí você vai Ou passar. pedindo Como uma a FIP avaliação para tem uma alguém. tabela, É vai isso. ser exemplo da FIP para qualquer esse tipo de Isso. outro equipamento. Que coisa sensacional. Grandes clientes estão procurando, Aham. grandes empresas estão entendendo o projeto, o produto. Estamos indo bem nesse mercado aí, viu? Essa eu quero que venha para Venture, viu? E aí, é assim, puxando o gancho da tecnologia, Sim. começamos com o básico, tabela de preços. Agora vamos colocar uma salsa aí dentro. Então estamos Todos. colocando tecnologia, BI Que legal. dentro do processo, Que insights para o cliente. Que legal. Às vezes eu dou um insight para o cliente através da tabela Somos, se você está comprando um equipamento, você ainda vai precisar de mim lá no usado, mas você está comprando um equipamento zero, entre a marca A e a B, veja se a não compensa mais, porque ela desvaloriza menos. Desvalorizamento de mercado. Que Isso. legal, hein? Então, Então vira uma orientação mesmo. Tá isso. virando uma plataforma, uma coisa já. É uma né? plataforma de insights. Eu vou oferecer o serviço de preço que eu já tenho, mas vou oferecer insights para o cliente também. Incrível esse ecossistema que vocês estão criando. Você falou, então, entre os exemplos que eu te pedi, você falou da inteligência artificial entrando aí, por exemplo, na Autovist. Qual a importância da inteligência artificial nas soluções desenvolvidas pela ForRisk e como ela está sendo aplicada, além desse exemplo que você deu? Agora eu quero que você trate a inteligência artificial. Né? E você já tinha até comentado que algumas são caras, por isso você não opta. Mas me fala aí o que é essa tal de inteligência artificial na visão da ForRisk, na sua visão como diretor de operações dela. A inteligência artificial, ela é uma análise muito rápida de dados. Então ela dá praticamente em tempo real algum resultado que ela olhou num banco de dados. Ou seja, você poderia conseguir a mesma, sendo que você compilasse esses dados, pegasse mesmo lá que fosse em Excel, ficasse com... Só que você tem os algoritmos fazendo isso por você imediatamente. Imediatamente, em termos de velocidade. Isso. Então, quando você tem esse conceito e a gente fornece soluções para grandes empresas que transacionam milhares de dados, eu tenho empresas que nos consomem 1000 solicitações lá por dia. Tem empresas que abrem, por exemplo, mais de 1000 vistorias por dia. Então, empresas que têm dados ou que transacionam grande quantidade de dados, haverá e já está havendo uma revolução. Porque você em tempo real vai ter algo muito rápido para te dizer coisas. Então, é inevitável. É inevitável. Então, é uma ferramenta essencial, pode-se dizer. Se pegar esse exemplo do reconhecimento de danos que a gente tem, Sim. Um analista começa às 8 horas para trabalhar. Sim. Ele vai reconhecer danos no veículo, no segundo, no terceiro, há uma fadiga. E há uma limitação de tempo. Sim. Né? Do horário do trabalho, é uma limitação de tempo e é uma fadiga que acontece. Claro. A IA trabalha 24 horas por dia. Sem parar, sem cansaço, sem nada. Se houver volume, a escalabilidade acontecerá. Mas tem que haver volume. Então, dentro da ForRisk, como você perguntou, a gente transaciona muito dados para a empresa. Empresas grandes nos consomem alta quantidade de informações. Então, dentro da nossa empresa, haverá muita coisa boa pela IA. Então, eu acredito nela, aposto nela, invisto nela para devolver isso em produto para os clientes. E é legal que você fala que você está estudando profundamente no sentido até de custo, né? Que tem IA boa, mas que ainda é muito cara e que você não traz ela para dentro porque inviabiliza o seu produto como um todo. A IA ela é cara de fazer porque, primeiro, você precisa de uma quantidade grande de dados. Segundo, você precisa de processador para processar isso muito rápido. Então, ela tem um custo operacional. Claro. E aí tem momentos que você pode implementar, momentos que ainda não é a hora, ou o cliente não tem tanto volume para implementar isso. Então, é o dia a dia. Agora, a IA vai se tornar produto. Quanto mais produto a IA se tornar, mais ela vai entrar no mercado. Entendi. Por exemplo,
vocês editam vídeos. vídeos aqui. O nosso podcast. é ao vivo, quem sabe faz ao vivo, o nosso não edita, mas normalmente aqui se edita aqui no podcast. Edita para depois subir para uma plataforma. É. Tem IA que faz a análise desse vídeo, por exemplo, Sim. e já corta os espaços em branco que ficou Olha ali, só. faz pré-edições. Olha só. Mas primeiro ela precisou se tornar produto, né? Alguém colocando uma marca, verdade. colocando um dizer lá daquele produto, ó, sobe o vídeo aqui, criou a jornada, Entendi. bilhetou, fez uma legal. proposta comercial e transformou em produto. Legal. Eu acredito muito na IA como produto, seja para fornecer para a cadeia ou para o cliente final. Você voltou lá nos seus tempos de comunicação, hein? É isso aí. E, putz, eu gosto muito dessa questão de dados. Você falou, dados gera informação, informação gera poder, o empowerment, né? E aí, como é que você vê, então, vamos minerar os dados aí, vamos falar. Como é que você vê essa utilização de dados, como é que elas podem beneficiar as empresas de uma forma geral e qual o papel da ForRisk nesse processo? Vamos falar de data mining, dessa coisa aí. Vamos lá. As empresas, a transformação digital das empresas está ainda acontecendo. Então, se você pegar muitas das empresas, elas ainda fazem trabalhos manuais. Analógicos ainda. Analógicos. Nós fizemos recentemente uma implantação de uma empresa Sim. que ela olhava o documento, o analista olha o documento, e a proposta, físico olha e a pessoa toma uma decisão. Puxa vida. Então, essa transformação está acontecendo ainda. E nós implementamos um processo tecnológico ali para que isso aconteça via inteligência artificial. A emissão de notas. Se você pensar hoje, quantas notas fiscais chegam para uma empresa e alguém tem que digitar, botar dentro do sistema, o outro tem que aprovar, É verdade. alguém tem que emitir a nota no governo, lá na prefeitura. É verdade. Então, as empresas... Vamos voltar um pouquinho para trás. Tá. As empresas estão ainda passando pela transformação digital. Legal isso. E aí nós podemos ajudar as empresas, primeiro no mapeamento desses gaps de tecnologia. Pô, aqui cabe um processo tecnológico, aqui cabe um processo tecnológico. E às vezes eles são dos mais Então básicos. tudo começa pela transformação digital. Tudo começa pela transformação digital. O mapeamento da transformação digital, porque, Certo. mas aqui, ó, nesse setor da minha empresa, eu automatizei, mas você já olhou contas a pagar, ou contas a receber, tua área jurídica. Visão 360, Tem né? um monte de área que tá lá no fundo, É verdade. que não automatizou nada, ou tá num processo, então... Tava seu backlog lá embaixo. Vamos lá devagarzinho, tem muita empresa que precisa transformar Certo. os vários departamentos. Certo. E aí, falando de IA, Sim. aí sim, a IA ela pode ajudar as grandes empresas, mas nos departamentos que transacionam dados, nos departamentos que precisam dessa agilidade. Porque você às vezes pode chegar na conta lá e é melhor ter uma pessoa fazendo, porque ela primeiro não tem tanto volume assim, Sim. ou essa pessoa é especializada em fraude, Sim. e aí ela tem uma experiência, um background técnico para isso, então... Não dá para colocar em IA em tudo e nem sem necessidade. A ForRisk faz esse mapeamento. Esse mapeamento. Essa pessoa, por exemplo, que conhece muito de fraude, ela vai poder também ensinar a IA? Pode ajudar muito. Pode ajudar muito. Sim. Porque as fraudes geralmente têm um comportamento. E aí a pessoa que tem essa experiência pode ajudar muito. Olha que interessante. Não é só isso que vai fazer a IA Certo. substituir esse papel do analista experiente, mas ele pode ajudar muito. E às vezes a IA não precisa substituir uma etapa por completo, ela pode fazer uma pré-análise, Sim. ela pode liberar 40% daquela função. Entendido. Então, a IA tem que se tornar produto, e isso vai com o tempo. Ô Daniel, e se a gente, de novo, a IA está aqui no final, e se eu voltar para os dados, eu também, quanto melhor os dados que eu fornecer para a IA, melhor o resultado, né? Porque a IA, ela só vai a partir, ela vai a partir dos dados que ela tem. Então, quanto melhor a mineração desses dados, quanto melhor os dados, a qualidade dos dados, melhor os resultados. É isso, né? É isso. Ó, se a gente voltar lá naquela IA de reconhecimento de dados, ou a IA de leitura de placa, IA de leitura de documento, quanto mais o input do dado vier correto, ou vier nítido, ou vier bom,
Sim. mais a IA vai performar. Legal. É direta essa relação, Marcos. É direta. Diretamente. O input é bom, o output que é a IA, o retorno da IA também vai ser bom. Legal. Nós estamos falando muito de IA, né? Mas quais outras tendências tecnológicas você acredita que vai ter impacto significativo nos próximos anos no setor de soluções digitais? Além da IA, o que tem sido falado? Você é um cara que viaja, está sempre em congresso, você sempre está se atualizando, né? A gente conversa bastante sobre isso. E o que tem de diferente além da IA? Ô Marcos, eu acho que a gente tem que sempre olhar a demanda. Sim, Sempre olhar a demanda. sim, E aí, olhando a demanda, realmente, eu não posso analisar a TI, analisar a parte de tecnologia sim. como tecnologia. Ah, essa tecnologia é legal. Cara, é legal para o cliente. Então a gente precisa Sempre o foco entender no cliente. isso, precisa entender o que é importante para o cliente, o que é legal para o cliente, o que vai realmente trazer de valor para ele. Uhum. E aí, se eu for te responder com o olhar do cliente, isso Sim. a gente se preocupa muito, Sim, separa o cliente em dois, o cliente consumidor e o cliente que atende o cliente consumidor. Então, o cliente consumidor, ele quer mais agilidade, ele quer menos burocracia. tá, Um exemplo muito claro, banco tradicional e banco digital. certo. Ninguém mais concebe hoje eu ter que ir numa agência para abrir uma conta. E antigamente era obrigatório. Verdade. Veio o banco digital e falou, não, abre aqui, em poucos cliques. E aí isso se tornou referência e agora não tem mais como voltar atrás. Com as biometrias, com a questão toda, né, para Isso. evitar as fraudes. Então, o usuário final, ele quer a agilidade. Ele quer contratar rápido, facilidade, menos rapidez, burocracia. exatamente. Então, vamos partir desse cara primeiro. Quem toma um financiamento, eu vou falar mais do mercado que eu estou inserido, né? Legal. Quem toma um financiamento, Aham. quem assina um consórcio que está pensando lá na frente, Sim, quem faz um seguro, Sim. ele quer o processo menos burocrático possível. uhum. Ouvindo isso, e aí falando agora do nosso cliente, que a gente atende esse cliente, a seguradora, a financeira, a gente tem que auxiliar esses clientes nessa demanda. Cara, como eu posso ser mais rápido, mais enxuto, mais eficaz? Eu trazer escala. É engraçado, cara, é básico, mas assim, hoje é um financiamento, se você não pagar na hora, ele escolhe o outro banco. Então, meu processo aqui tem que ser rápido para o cliente, para que o cliente que eu atendo seja rápido, para que ele pague rápido, e que esse banco, essa seguradora ganhe do outro banco, porque o processo é rápido. Olha só. Beleza, então nesse conceito de que tem que ser rápido, aí eu consigo entender o que eu preciso fazer. Então eu tenho que trazer escala para o cliente, IA que agilize os processos burocráticos, que pague rápido, que faça uma vistoria rápida, que eu entregue uma informação de uma tabela Somos lá, ou uma informação de um veículo de forma rápida. E aí eu estou trazendo valor para o cliente. E isso ainda vai mudar muito. Isso ainda vai mudar muito. Eu fiz uma palestra, uma seguradora me chamou Sim. lá no Sul Sim. para fazer uma palestra do que seria o seguro do futuro, que legal. ou o que é a IA do futuro, Que legal. qual é a tendência da IA do futuro. Que legal. E aí, dentre as minhas várias pesquisas, eu encontrei a Lemonade, que é uma seguradora americana, Certo. que se propõe a fazer tudo muito rápido. Sim. E essa seguradora botou um cliente pulando corda, um desafio. Você vai pular corda e comprar o meu seguro. Caraca. Então, em 4, 5 cliques lá, a pessoa conseguiu contratar pulando corda. Olha. Então, aí a gente tá olhando lá na frente, né? Se isso aconteceu em 4, 5 cliques de forma muito rápida, você tá vendo um horizonte. Então, a gente tem que agilizar os processos, transformar os processos para que as coisas sejam rápidas. Ah, mas vai tirar todo mundo de dentro da empresa. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que para ter escala, para ser rápido, os processos têm que ser mais automatizados. Entendi. E aí não cabe certas conferências, certas demoras.
tem que automatizar esse processo. Você me fala isso, é desafiador e assustador É até. desafiador. E qual a sua visão sobre o futuro da tecnologia e inovação no Brasil? No Brasil. Eu acho que a gente ainda tem que melhorar bastante, né? Tem que... quando eu vou viajar por aí, Sim. nós estamos muito à frente, por exemplo, do que toda a América Latina. Olha só. Então, Estados Unidos, Brasil, tá muito próximo. Ó. Então, se você viaja ali por outros países da América Latina, nós estamos muito mais avançados Bacana. no que tange a abrir uma conta, no que tange a fazer um seguro, no que tange a fazer um financiamento. Certo. A própria universidade hoje ela é digital, você contrata Certo. um curso de forma rápida, faz Verdade. online. Então, nós estamos tecnologicamente no Brasil avançados. Isso é nítido quando você vai para alguns outros países da América Latina. Certo. Mas a gente ainda tem algumas barreiras. A barreira impostos ela é alta. A barreira governo ela é alta. Cadê o incentivo? O custo do Brasil, né? O custo do Brasil ele é alto. Eu vou investir lá na empresa, sei lá, R$500 mil em novas tecnologias. Sim. É eu comigo mesmo. Eu que me vire. Cadê o incentivo para que eu possa investir e talvez ter um abatimento do imposto de renda desde que eu comprove o investimento você está investindo em tecnologia, inovação, né? Isso que você está falando. Então, Falta as empresas, primeiro, o cliente grande não quer pagar por desenvolvimento, que é o produto pronto. Esse é um problema. É um problemaço. É um problema, porque o cliente grande ele quer o produto pronto já testado. Lembra do começo da conversa? É lá que você falou com todo cuidado. Eu preciso ter o produto pronto, eu não posso entregar para o cliente grande. Que, pelo que você falou, pela rapidez, não posso errar. Não posso Tem que errar pouco. Tem muita coerência aquilo que você falou antes. Os clientes, eles, principalmente os grandes, eles não topam desenvolver contigo ou pagar por um desenvolvimento. Sim. Infelizmente. Pô, eu vou gastar R$300 mil aqui, mas pode ser que não dê nada. Topa fazer comigo? Não vou pagar. Quando o produto estiver pronto, você me traz. E volta aí, aqui. Eu tenho que investir mesmo assim. Falta incentivo do governo. Falta incentivo à inovação. Concordo. Tem muita lei Rouanet, e eu não estou criticando, mas tem muita lei Rouanet para eu desenvolver lá um show ou um evento cultural. E pode ser que esse evento cultural não vai ninguém, mas eu recebi o dinheiro e tal. Mas o incentivo à inovação tecnológica ainda é tímido, né? É nós, empresários, conosco mesmo. É verdade. E faz parte, tem que viver isso. Então, no Brasil, como é que está e onde pode chegar? Depende do investimento, depende do incentivo. Mas nós estamos bem avançados. Vamos caminhar. Tá? Vamos lutar por isso também, né? É uma bandeira legal para a gente aqui no ecossistema, todos que estão nos ouvindo. O Daniel trouxe um tema muito importante que a gente deve pensar nisso. Daniel, uma última pergunta desse bloco. Por que a ForRisk, o grupo ForRisk, investiu na ENIAC Ventures? Legal. Ótima pergunta. A gente está construindo uma jornada dentro da ForRisk. Então, nós estamos criando soluções diferentes, mas é para um público. E o nosso público é muito específico. Seguradoras, financeiras, consórcios, bancos, montadoras que estão ligadas ao mercado de veículos, de financiamento de veículos ou de bens. Certo. Então, nesse quadrado que eu tô, a gente cria soluções para esse público. Certo. Quando a gente fala de ENIAC Ventures, é investir em startup de vários ramos, vários tipos de negócio. Medicina, transporte, agricultura. Você falava do agro para mim, né? Almada, fica atento para o agro. Isso, então é uma possibilidade com o ENIAC Ventures de a gente investir não no nosso negócio fim. Legal. Então, dentro do nosso negócio, nós vamos criar produtos da nossa cadeia ali de fornecimento de jornada. Legal. E através da ENIAC Ventures a gente viu uma possibilidade de investir em outras empresas que não é o nosso negócio, que não é o nosso conhecimento. E aí a gente tá vivendo essa jornada junto aí. Que legal. Bora fazer esses caras dar certo. Vamos fazer sim. E você, a gente fala muito isso, né, do smart money, né, que
mais do que o dinheiro, toda essa sua experiência, que você fala dessa sua jornada, você trazer para essas startups, como você nos ajuda sempre, nos Investor Day e na própria, às vezes, já recebeu startup nossa para conversar, bater um papo. Muito legal, né? Isso a gente agradece. Vamos para a nossa última parte, que eu chamo de ping-pong, eu gosto muito dela, porque eu solto uma palavra e você, no top of mind, aquilo que vier na sua cabeça em relação àquela palavra, o que vier primeiro à sua mente, você me responde, tá? Então, o ping-pong é isso. Eu falo a palavra e você me fala aquilo que você quiser. Inovação. É essencial. Tecnologia. É um meio. Inovação, a tecnologia é um meio para atender. Antifraude. Antifraude é importantíssimo para a sobrevivência e a escalabilidade do negócio. Inteligência artificial. É o novo, é o que dá medo, mas é o que vai acontecer. Adorei. Dados. Dados toda empresa deve olhar, senão vai morrer. Futuro. O futuro é pessoas. Futuro é entender pessoas, atender pessoas. Liderança. A liderança é um desafio, mas é extremamente gratificante. Transformação. Dia a dia. Soluções. Soluções é o que nos move. Soluções é ouvir, entender o cliente, que aí eu volto para minha faculdade lá. É entender a necessidade do cliente e trazer uma solução. Legal. E por fim, segurança. Segurança é fazer bem feito e tá sempre melhorando. Que legal. Bom, a gente chegou ao fim. Eu queria te agradecer e te deixar franquear a palavra para você passar uma mensagem para quem está nos assistindo agora ao vivo e vai depois nos assistir nos nossos vários canais para a gente poder encerrar. Pois não, Daniel? Bom, aos jovens aí, estudem muito, tenham bastante experiência, busquem experiência, muito mais do que salário, mais experiência, né? Vivam a jornada de vocês. E para o mercado que a gente atua, a ForRisk é uma empresa de soluções digitais, ela está no mercado já há 5 anos, está atendendo clientes com muita qualidade, muita atenção, estamos ajudando a transformar o mercado brasileiro de fornecimento de informações, vistoria, preço de veículo, assinatura digital. Confiem nas nossas soluções, no nosso time, façam uma POC conosco, nos contratem, porque a gente gosta muito de atender os clientes. Legal, Daniel, obrigado. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Disruptcast. Queremos agradecer imensamente ao Daniel Figueiredo por compartilhar sua trajetória e insights valiosos sobre inovação e tecnologia. Se desculpa até os barulhos aqui hoje, estava bastante barulhento aqui, mas espero que não tenha vazado tanto o nosso som. Foi uma conversa enriquecedora sobre como a ForRisk está moldando o futuro das soluções digitais antifraude. Impressionante, né, gente? Só 4 anos. Se você gostou do episódio, eu, por exemplo, adorei, não se esqueça de seguir o Disruptcast na sua plataforma de podcast favorita e deixar uma avaliação. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos relevantes e interessantes para você. Fique atento aos próximos episódios, onde continuaremos a explorar o mundo da inovação com convidados excepcionais. Caso tenha sugestões ou perguntas para nossos futuros entrevistados, envie para nós através de nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência e continuem acompanhando o futuro da inovação com a gente. Até o próximo episódio. Namastê.